Nossa aula ela é sobre acentuação gráfica, uma pequena revisão, uma revisão bem rápida dos mecanismos de acentuação. Lembrando, gente, que o que a gente quer é acentuação na prática. Se você ainda não está acentuando, vai resolver agora. Nós vamos fazer de uma maneira bem prática, já tem até o resuminho aí. Se você quiser anotar, pode anotar. Se não quiser, ficar com preguiça, estou com preguiça de anotar. O bom é você anotar, porque quando você anota, o seu cérebro trabalha para memorizar. Tudo que envolve um pouquinho de trabalho, o cérebro guarda melhor. Então, o interessante seria você anotar. Agora, se realmente tiver com aquela preguiça, fala, professor, mas eu estou com muita preguiça, eu não aguento anotar isso mais. Estou anotando tanta coisa, anoto de química, anoto de matemática. Então, aí eu posso passar esse resumo aí para você, tá bom? Eu tenho esse resumo. E bem simples mesmo. Ó. Primeiro, sílaba tônica. Lembrem-se que em língua portuguesa toda acentuação ela envolve sílaba tônica. Você não acentua se tiver problema em detectar qual é a sílaba tônica. Lembra daquele esqueminha. Se está com dificuldade de descobrir a sílaba, por exemplo, de memória, memória. Ó, memória. Não é difícil para quem já está treinado. Quem está treinado pelo ouvido, ele já percebe qual é a tônica. A tônica ela pode ser entendida de duas maneiras, vocês lembram? Pode ser entendida como a sílaba mais forte na pronúncia e pode ser entendida como a sílaba mais alongada. Nem sempre a ideia é da mais forte, a ideia é que ela alonga um pouquinho na pronúncia. Eu, inclusive, defendo essa teoria de que a sílaba tônica é aquela que se alonga um pouquinho na hora de pronunciar. Quando eu pronuncio a palavra memória, ó, memória, memória, vocês notem que o mó, ele é um pouquinho mais demorado, uma fraçãozinha de segundos, mas a gente percebe que ele é um pouquinho mais alongado. E é nesse alongamento que está o conceito de sílaba tônica. Aí é claro que o nosso ouvido ele vai captar, a sensação auditiva é de que essa sílaba foi pronunciada mais forte. Só que não foi, você pronunciou a palavra normalmente, ó, memória. Memória, você pronuncia num ritmo só e dá aquela sensação auditiva que o mó é um pouquinho mais forte. Então, novamente, ó, memória. Se você ficar em dúvida, faz aquele joguinho lá, não importa o que você fizer aí na sua cabeça, mas descubra aquele joguinho de chamar a palavra. Memória, vem aqui, memória. Ó, memória. E você nota que o mó é mais forte. Professor, mas não é memoria? Eu lembro que eu fui ensinar essa matéria uma vez, aí a pessoa dizia assim, dizia assim não, ela ficava pronunciava memoria. Você não pode pronunciar assim. Se pronunciar assim, sílaba por sílaba, você vai ter dificuldade de encontrar a sílaba tônica. A pessoa ficava memoria. Professor, mas não é o A? Por quê? Porque quando a pessoa pronuncia sílaba por sílaba, essa palavra perde o ritmo normal dela. É a pronúncia normal da palavra. Se a palavra é memória, você não vai pronunciar memoriar, ou memoria, ou memória. É memória. E aí você vai descobrir qual se alonga mais na pronúncia, qual é a mais forte. Não importa como você chama, até porque o que a gente quer aqui, o que a gente quer agora é que você saiba onde está a sílaba tônica. Você não acentua, não adianta. Professor, mas eu acentuo. Tudo bem, você pode ter até decorado todos os finais que acentuam, todas as sílabas que acentuam. Só se você tivesse a memória. Quem não quer forçar a memória, ele quer apenas saber como acentua, é saber detectar a sílaba tônica. Toda palavra da língua portuguesa, ela tem uma sílaba tônica. As que são monossílabas, e aí claro que eu estou falando de palavras que são é, de sílabas em diante. Palavras monossílabas, elas são um pouquinho diferentes. Inclusive, os monossílabos aqui anotado aqui embaixo, ó, monossílabos embaixo. Depois de oxítona, paroxítona, você tem monossílabos tônicos. Apenas os terminados em A, em E, em O. A, E, O. É fácil, olha o tanto que é fácil de memorizar isso. A, E, O. Monossílabos você acentua os tônicos, porque não acentua os átonos. Aquele lo, o lá, você não acentua. Dá uma olhadinha, aproveita que vocês estão nessa reta
de revisão, dá uma revisadinha também nos monossílabos. O que é um monossílabo tônico, quais são os átonos. E aí você vai ver que monossílabo é A, E, O. Todos os monossílabos terminados em A, em E, em O. Todos os tônicos e não os átonos. Todos os tônicos sendo singular ou plural. As oxítonas, lá no início, a sílaba tônica da oxítona, você lembra que é a palavra que tem a tônica na última sílaba. Toda palavra da língua portuguesa que tem a tônica na última sílaba, ela é oxítona. Toda palavra da língua portuguesa que tem a tônica na última sílaba, ela é oxítona. E aí, nós vamos acentuar as terminadas em A, as terminadas em E, as terminadas em O e as terminadas em EM. Sendo singular ou não. A, E, O, EM. A, E, O, EM. E se quiser pegar do outro lado ali, tem também, nós vamos ter o EI, o EL e o OI. Quando esses ditongos também na oxítona, a gente acentua. Então você pode pegar diretão, ó. A, E, O, EM, EI, EL, OI. Os abertos é o EL, não é o eu. Não é o EI, não é o OI. É o EI, o EL e o OI. A, E, O, EM, EI, EL, OI. Ou seja, palavras como céu, palavras como herói, palavras como anéis. Essas palavras vão receber acento, sendo singular ou não. Singular ou não. No mesmo caso do A, E, O, EM. A, E, O, EM, EI, EL, OI. Todas essas oxítonas são acentuadas. Já as paroxítonas, e aí tá lá o joguinho, até aquele verdinho lá com a setinha, diferente. Paroxítonas nós acentuamos os finais diferentes de A, de E, de O, de EM, de EI, de EL e de OI. Todos os finais diferentes nós acentuamos. Finais diferentes de A, E, O, EM. Finais diferentes de A, de E, de O e de EM. Por exemplo, a palavra álbum, que é uma paroxítona, porque a tônica está na penúltima. Lembra que paroxítona, tônica na penúltima. Tônica na última, oxítona. Tônica na penúltima, paroxítona. Tônica na antepenúltima, proparoxítona. E proparoxítona nem está no resuminho, porque todas são acentuadas. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Todas, todas, todas. Inclusive é aquela defesa que eu faço. É um desleixo do aluno que não acentua nada. Porque se todas as proparoxítonas são acentuadas, não há motivo algum para o aluno não acentuar, por exemplo, a palavra matemática. Ele não tem desculpa. A palavra efêmero. Palavras proparoxítona, todas são acentuadas. Ou seja, aquelas palavras que têm a tônica na antepenúltima sílaba. Todas, todas acentuadas. E as paroxítonas, o contrário de oxítona. As terminadas em A, em E, em O, em EM, você não acentua. É o contrário da oxítona. Por exemplo, a palavra casa. Casa tem a tônica no K, ou seja, a tônica está na penúltima. Então ela é uma paroxítona. Você não vai acentuar a palavra casa, porque ela é terminada em A. Agora a palavra sofá, que tem tônica no Fá, ó, sofá, a tônica está no Fá, eu sou obrigado a acentuar, porque é uma oxítona terminada em A. Deu para entender isso direitinho? Se não entender direitinho, depois no WhatsApp vocês me procuram e aí eu tiro essa dúvida para vocês. Os hiatos também, vocês lembram que o hiato é um tipo de palavra que eu tenho uma vogal que se encontra com outra vogal e nós só vamos acentuar quando o I e o U está aí na tela, bem no cantinho lá direito, ó, o I e o U estiverem sozinhos na sílaba. Quando o I e o U estiver sozinho na sílaba. Exceto quando tiver o NH, por exemplo, a palavra ra, in, nha. Tem o I está sozinho, ó. Você tem o ra, in, nha. Só que tem o NH. Então, quando estiver antes do NH, aí nós não vamos acentuar. Quando também a vogal for idêntica,
muito raro ter essa questão da vogal idêntica. Mas se tiver duas palavras com vogal idêntica, aí você também não vai acentuar, tá bom? E por último, quando for precedido por um ditongo, precedido por ditongo também, você não vai acentuar. Só nesses casos? Só nesses casos. Quando for precedido por um ditongo qualquer. E também, para fechar essa aula, os acentos aqui diferenciais. Deixa eu subir eles aqui, ó. Bem no cantinho embaixo, os acentos diferenciais. O acento diferencial, você vai ter aquele pequeno caso que, às vezes, no singular termina em "em". Quando vai para o plural, ele não vai receber o S, que seria o normal. Tem, tens, não vai ser tens, vai ser tem novamente. Então, o governo tem, os governos têm. E com o acentinho circunflexo. Ele vem, eles vêm, com acentinho circunflexo. Como que nós temos isso aí? É na terceira do singular. Eu tenho, tu tens, ele tem. Se na terceira do singular do verbo for terminado em "em", e com uma sílaba só, aí no plural ele vai ganhar o circunflexo. Se ele tiver mais de uma sílaba, se tivesse, por exemplo, mantém, o mantém já vai ter automaticamente o acento agudo, porque mantém é uma palavra oxítona terminada em "em". Então já tem o acento agudo. Quando vai para o plural, eles mantêm, tem que lembrar que o acento vai mudar para circunflexo. E aqui nós temos aqueles outros acentos diferenciais com a nova ortografia, eles foram tirados, mas nós temos ainda o pode no presente e o pôde no passado. Como você pôde? Como você? Será que você pode? E você tem o por quando for preposição e você tem o por quando for verbo. Quando for verbo, ele tem o acento circunflexo. Quando o pôde estiver no passado, ele tem o pode no presente e o pôde no passado. Então o pôde tem acento. Os acentos diferenciais. Dá uma olhadinha neles também. Gente, dá para treinar facinho. A acentuação é isso. Você treinou isso aqui e assim, dessa maneira prática. Sem ficar perdendo tempo com todas aquelas regras. Bem prático mesmo. Bem prático, bem tranquilo. E você vai conseguir acentuar. Qualquer dúvida que sobrar, você chama no WhatsApp. A gente tenta tirar essa dúvida. Mas assim, não deixa mais. Todo rascunho seu de agora em diante, todo rascunho de redação, corrija impecavelmente a redação. Toda palavra que você for escrever, seja até no WhatsApp mesmo, seja um bilhetinho que coloque o acento. Isso tudo ajuda seu cérebro a acostumar com a dinâmica do acento. E, no mais, bons estudos para vocês e até a próxima aula.